Link chamando ao vivo. Teve um prédio no centro de Maringá que foi evacuado agora há pouco. O pessoal que mora no prédio sentiu um tremor. Isso, tremeu o prédio. Principalmente na parte onde estão alguns apartamentos ali. E aí foram verificar, o motivo pode ser essa obra que está sendo feita na sobreloja do edifício. É isso, Bruno? É isso mesmo, Sal. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Esse prédio fica aqui na 15 com a Getúlio Vargas, bem no centro, ao lado da Prefeitura de Maringá, onde está sendo realizada uma obra aqui, ó, no térreo, como a gente consegue ver. Só que exatamente ali onde tem aquela movimentação de pessoas, olha só, tem uma coluna ali. Provavelmente estavam mexendo nesta coluna ou algo aconteceu para que a gente até consegue ver na imagem, o diâmetro dela embaixo na base aumentou. E justamente a gente percebe que provavelmente pode ter cedido alguma coisa nessa coluna. E com isso os moradores hoje, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, sentiram esse abalo. Eles todos ficaram ali assustados com o que aconteceu e foram verificar. E então eles desceram e se depararam com essa questão da obra. E desde então, o que foi feito, a gente percebe também, colocaram aqueles apoios ali naquela parte do teto, justamente para aguentar em volta da coluna, para que esse prédio então não cedesse de vez aqui para os lados bem na esquina entre a 15 e a Avenida Getúlio Vargas, Sal. Então, neste momento, está o engenheiro da obra ali dentro, algumas pessoas responsáveis por essa obra. O Corpo de Bombeiros também chegou aqui no local agora há pouco, justamente junto com a Defesa Civil. Eles vão entrar neste momento, a gente vai vendo ao vivo aí a imagem, vão entrar neste prédio. Este que é um prédio antigo aqui de Maringá, um prédio da década de 60, onde começou a ser construído. Depois, na década de 70, era inclusive um dos maiores prédios, mas como mexeram nessa estrutura, acabou ficando um pouco, ao que tudo indica, abalado. Então a Defesa Civil entrando nesse momento para verificar como que está a situação, se oferece risco, se não oferece. Todos os moradores tiveram que sair, ninguém está dentro deste prédio de 15 andares neste momento, Sal. Tá aí a imagem ao vivo, vem comigo aqui no telão, aqui só para me tentar explicar para as pessoas qual é o problema. A imagem fechada do nosso cinegrafista, o Elvis Marçal, todo o prédio tem colunas, várias colunas. E essa daqui é uma das colunas. Espera um pouquinho que o Elvis está fechando ali, ó. É uma das colunas de sustentação do prédio, entendeu? E na reforma que estava sendo feita no local, eles tiraram o concreto da coluna. Olha lá, aqui embaixo você vê o ferro aí, ó, a ferragem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o ferro da coluna. Só que na parte de baixo, abriu uma barriga. Se abriu a barriga ali, ó, lá, a imagem, ó, a barriga que abriu aí, tá vendo, ó? A imagem, ó, a barriga. Te vê que tem concreto lá na parte de dentro, onde tá a ferragem, mas todo o concreto do lado de fora foi retirado, ó lá, aí, ó, as barras de ferro aí. E como o peso é muito grande, fez uma barriga, entendeu? E olha aí a barriga aí, ó, a barrigona que deu aqui, ó. Com a movimentação e com essa barriga, o que acontece? O prédio chacoalha, ou melhor, abaixa e abaixou. E agora tá o BO aí, ó. Colocaram fita crepe aqui, ó. Isso aqui, ó, é fita crepe. E depois passaram uma fita isolante por cima para tentar segurar o concreto. Mas como é que vai segurar o concreto com fita crepe? Não, fala para mim. Viu? É uma coluna de sustentação de um prédio, um dos prédios mais antigos de Maringá, que foi feito um dos primeiros, Maria Tereza, que fica em frente à prefeitura, na esquina que é Getúlio Vargas. Como é que uma fita crepe vai segurar o concreto, moçada? Agora uma pergunta, olha aí, ó, a imagem aí, olha lá o barrigão. Bota lá em tela cheia pro povo ver. Como é, tira a faixinha pro povo ver certinho, ó. Como é que é autorizado uma obra dessa para quebrar o concreto de uma coluna de sustentação de um edifício, de um prédio? Olha lá, o engenheiro tá ali, agora botaram um monte de cano ali para segurar lá o teto para não cair, mas o problema não tá no teto, o problema tá aí, olha o tamanho da barriga que criou. Aí passaram ali uns arame em volta para tentar segurar, para não terminar de abrir, passaram fita crepe na parte de cima. Sim, fita crepe, daquela branquinha, largona assim, ó, para segurar o concreto. Não vai segurar nunca, né? Imagina a pressão ali.
Depois passaram umas fitas isolantes para tentar reforçar a fita crepe e a situação é essa. Quem mora no prédio sentiu um abalo, mas como fez aquela barriga, então deve ter chacoalhado mesmo ali, principalmente neste ponto do edifício. Agora, com certeza, deve estar conversando ali, ó. Chegou, você ouviu a imagem ao vivo chegando a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. Ali, com certeza, o síndico deve estar conversando, não sei quem que é o síndico. O engenheiro dessa obra, porque é uma obra de reforma. O local ali, só para o povo entender onde é bem na esquina da Getúlio Vargas com a prefeitura de Duque de Caxias, onde funcionava o sebo. Lembra onde funcionava o sebo ali? Eu ia sempre lá porque lá trocava livro lá. Aí, ó, bem na esquina, ó, Getúlio Vargas, lá, as caçambas estão ali. Agora o pessoal tá indo tudo lá pro edifício. Por quê? Porque lá em cima, Bruno, eles vão tentar chegar nesse ponto onde está o apartamento aqui, que é o primeiro apartamento, para ver se não tem rachadura no apartamento para ver a situação. Mas como é que vão quebrar uma coluna de um edifício tão importante do centro, hein, Bruno Gerhard? Pois é, Sal, e o edifício antigo também, né, como você disse, como a gente já falou também, da década de 60, né, que terminou ali em década de 70, e é um trabalho que agora precisa ser feito de forma rápida para garantir a segurança de todo mundo, mas ao mesmo tempo saber o que fazer com essa coluna que, como você disse, criou aquela barriga, né? Então eles ficaram ali, eles tiraram algumas fotos, nesse momento o Corpo de Bombeiros junto com a Defesa Civil e o engenheiro responsável pela obra, a síndica também está junto no local e eles vão subir neste momento lá para o andar de cima, como você também falou, para verificar como está essa parte de cima aqui da sobreloja e também os apartamentos, para ver o que aconteceu de fato lá em cima e o que pode ser feito, né, neste momento aqui, como reforçar essa estrutura para que não tenham problemas ainda maiores neste prédio histórico de Maringá. Esse é um dos mais antigos prédios construídos em Maringá. Porque teve esse daí, teve um outro lá na Avenida Brasil, com a Duque de Caxias, que também foi um dos primeiros, entendeu? O pessoal tá me falando aqui, ó, que já tava com problema a coluna. Pelo que estão explicando, falando para mim aqui, eu não sei se a pessoa é moradora do prédio ou não, né, mas está acompanhando. E ela falou assim, ó, era para arrumar a salsicha. Já estava dando BO. É a Gislaine que me passou essa informação aqui. Quer dar um alô para os moradores aí do edifício, Maria Tereza? É isso mesmo? Já estava dando BO naquela coluna e aí eles foram tentar arrumar, mas foi tentar arrumar de uma maneira que piorou. Com fita crepe não vai segurar a coluna não, né? Pelo amor de Deus, a imagem é ao vivo nesse momento. Agora o Corpo de Bombeiros está aumentando a área de isolamento ali do local. A gente vê que eles estão puxando a fita e estão aumentando a área de isolamento. Nossa equipe tem que vir um pouco mais para trás. Aí vai interditar, pelo jeito, a pista que sobe aí em frente à prefeitura, que vai da São Paulo em direção lá do Bosque 2, né, Bruno? Exatamente, né? Os bombeiros pedindo para a gente sair um pouco mais de perto aqui, mas você perguntou, e eu estou com o seu Joaquim, que é morador do terceiro andar do prédio aqui há 3 anos. Seu Joaquim, por acaso vocês notaram que já estava dando problema nessa coluna antes? Como é que foi? Não havia, assim, a percepção de nenhum problema com essa coluna. Vocês não notaram nada nesses 3 anos? Não, nada. Agora, no último sábado, o senhor disse que passou por aqui e achou alguma coisa estranha. Sim, é que eu vi o pessoal aí, os profissionais, rompendo assim uma estrutura de concreto, né? E eu achei assim, porque eu não vi nenhum engenheiro por perto, só os 2 profissionais, e achei que aquilo podia dar podia complicar, né? Quer dizer, eles já estavam mexendo na coluna. Já estava mexendo na coluna. Você achou estranho? Achei um pouco estranho porque a minha formação, eu sou mecânico, mais ou menos acostumado a mexer com estrutura, e muitos anos mexendo com estrutura, a gente já sabe o que pode acontecer, né? E não havia assim nenhuma prevenção, só havia assim um estaqueamento ali, né? Mas com pouca chance de suportar o peso da estrutura do prédio, né? O senhor, quando tudo isso aconteceu, estava no apartamento? Sim, estava no apartamento. Como é que foi? Olha, foi assim um estrondo muito forte, sabe? Dava a impressão que era um terremoto. Sim, as coisas da parede se mexeram, as flores ficaram se mexendo por uns 5 minutos mais ou menos, né?
E ficou aquela ressonância, né? Por algum tempo ainda ficou aquela ressonância dentro do apartamento. E aí vocês só saíram correndo. Sim, eu já liguei uma coisa com a outra, porque estava acontecendo algo aqui embaixo, né? Que aqui no Brasil a gente não tem terremoto, e se tem é muito fraquinho, é imperceptível. Eu já liguei uma coisa com a outra e desci para ver o que estava acontecendo. Aí a pessoa da portaria me avisou, sobe rápido, pega seus pertences e traga a sua esposa para baixo, que a gente vai evacuar essa área. Então agora o senhor está no aguardo. Sim, estou aí na expectativa de que tudo se resolva. Obrigado, senhor Joaquim. Se tudo der certo, que tudo dê certo para o senhor, viu? Para sua esposa também. Ô, Sal, então, a gente tem aqui, inclusive, os bombeiros conversando. Vamos ver o que eles estão falando aqui também? A coluna acabou colapsando. Ela colapsou a coluna? Isso, ela apresentou um dano, né, que compromete a coluna nesse momento. A empresa que está fazendo o saneamento, né, desse problema colocou escoras para evitar, né, um colapso final total dessa estrutura. E o prédio, a princípio, por segurança, está sendo interditado até que uma vistoria completa, né, e também uma liberação venha acontecer. Pode piorar essa situação? É difícil falar da situação piorar ou evoluir, porque a empresa está aqui justamente para fazer a correção desse problema, né? Então, somente eles que têm uma dimensão mais completa do problema que podem dar essa informação. O senhor sabe se algum outro pilar necessário para a sustentação do prédio foi retirado durante a reforma? Não sei dizer. No momento, a gente ainda não tem essa informação. Nossa equipe, né, nossos chefes, os engenheiros responsáveis, como também os engenheiros da Defesa Civil, estão nesse momento fazendo uma vistoria interna do prédio para ter uma visão mais completa da situação. Todos os moradores foram evacuados do prédio ou tem alguém lá dentro? O pessoal lá dentro, nesse momento, está fazendo a evacuação dos moradores para que esse prédio fique interditado até que uma vistoria mais completa e uma possível desinterdição venha a acontecer. Pode durar quanto tempo? É difícil falar em tempo, vai depender dos problemas que possam ser identificados lá dentro e também do tempo que demore para corrigir esses problemas. Então, enquanto não houver a correção completa desse pilar e da estrutura aqui, os moradores não poderão voltar para o prédio. Não necessariamente falando de correção completa, mas a gente precisa ter um panorama, né, bem completo da situação do prédio para verificar se já pode ser desinterditado ou se é necessário fazer uma correção antes da desinterdição desse prédio. Vocês sabem o que aconteceu na hora? Era uma reforma de fato que estava acontecendo? Como que foi? O que eles presenciaram? A princípio, havia uma reforma sendo feita no prédio, né, para melhorias, e durante essa reforma, essa empresa encontrou um problema estrutural e uma segunda empresa foi contratada para resolver esse problema estrutural. Problema esse que acabou, né, trazendo já o colapso dessa estrutura nesse momento, enquanto eles faziam esse melhoramento, tentavam sanar esse problema, certo? Então, por conta desse colapso, a empresa vai fazer a interdição temporária do prédio até que eles possam ter uma condição melhor de falar se o prédio precisa ou não se manter interditado. Esse colapso foi naquele pilar... Vai responder agora sobre o colapso que foi naquele pilar ali. Isso. Uma das colunas ali embaixo, né, que dá para ver visualmente ali, ela acabou colapsando, principalmente as partes da ferragem, né, talvez por oxidação. Difícil apontar a causa, talvez uma falta de manutenção ou até mesmo tenha passado batido, né? Mas ela teve uma deterioração daquelas estruturas ali dentro da coluna. Sabe quantos dias está sendo feita essa reforma? Vocês entenderam? Não sei informar quantos dias está sendo feita essa reforma. A interdição aqui da 15 de novembro vai ser feita? Por segurança, nós estamos estabelecendo um perímetro de interdição, né? Mas apenas por segurança mesmo. Para acontecer uma reforma como essa, precisa de autorização? Tinham para poder fazer? A princípio, tinham, as documentações vão ser verificadas, faz parte do processo, mas a princípio tinha. Todo esse problema evidente começou hoje. Tá, então, Sal, essa foi a entrevista do Cabo Mazarin sobre essa questão. Então, aqui tudo indica, tinha o alvará, pelo menos a princípio,
para que essa obra fosse feita e também seria então essa questão, como ele disse, de uma empresa que agora está tentando auxiliar justamente nesse colapso aí dessa coluna, Saulo. A gente vai continuar aqui acompanhando. Parte então da 15 de novembro agora está interditada aqui na altura da Getúlio Vargas, entre a Getúlio Vargas e a avenida seguinte aqui, que agora me fugiu o nome, daqui a pouquinho a gente lembra, mas então a gente vai mostrar agora nesse momento, ó, ela está totalmente interditada. Daqui até a avenida, agora eu lembrei, a Duque de Caxias, né, que fica logo ali do outro lado, Sal, e a gente continua acompanhando o trabalho por aqui. Eu tô vendo que a Duque de Caxias, desse ponto aí, dos dois lados está interditado, que a fita passa de um lado para o outro lá. Muito obrigado aí ao bombeiro que nos passou as informações. Então, a princípio, a notícia de momento, o prédio está interditado, ok? Foi evacuado, tirado todos os moradores e nesse momento tem uma equipe do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, pessoal que estava, o engenheiro da obra, o síndico ou a síndica ali, ó, estão conversando para saber, porque aí mora muita gente. E aí, como é um prédio bastante antigo, são muitas pessoas de idade também que moram aí nesse local. Teve uma informação que eu cheguei, 91 apartamentos tem. Olha, chegou a informação. São 91 apartamentos que tá aí sendo evacuado todo mundo e agora pode ficar os 91 interditados. Ó, pessoas sentadas na cadeira, as pessoas de idade sentadas ali pro lado de fora do prédio e a situação é essa. Essa é a imagem ao vivo aí da calçada em frente ao edifício na Avenida Getúlio Vargas aqui em Maringá. E aí a informação, se o nosso cinegrafista conseguir voltar lá para a coluna, por quê? Porque falaram, uma pessoa falou aqui que estava tendo obra. O morador que deu a entrevista por Bruno, ele falou assim, ó, estava acontecendo a obra, mas eu passei aqui ontem, sábado, e eles estavam quebrando a coluna. Agora pode ser que o engenheiro detectou algum problema na coluna para fazer um trabalho ali. Mas olha o tamanho da barriga que ficou ali, ó. Por quê? Porque eu não sou engenheiro e a maioria do povo que está me assistindo também não é engenheiro. Mas tem os engenheiros formados para responder. Porque não se pode, aparentemente, quebrar uma estrutura de uma coluna que é um pilar de estrutura de um prédio, entendeu? São vários pilares que tem, várias colunas, mas isso aí é uma coluna mestre, porque tá lá na parte de baixo, entendeu? Então ela que segura, sustenta parte do prédio naquele ponto. Olha lá a barriga que virou, entendeu? E agora, como é que faz para resolver esse pepino? Ah, mas pode ser que já tinha um problema. Mas tinha um problema, mas olha o tanto que foi descascado. Olha o tanto que foi descascado de concreto da coluna, entendeu? Ô Marreco, faz uma outra imagem para mim, você tá me ouvindo aí. Mostra a caçamba que tá em frente. Claro que não foi tirado todo o concreto da coluna, mas o que foi tirado de concreto ali, de massa, coisa, encheu uma caçamba aí, olha aí. Olha o tanto que tiraram ali. Isso aí é tudo concreto massa, ó. Isso aí eu não sei se é a primeira caçamba ou não, mas olha, encheu uma caçamba. Olha lá, tem uma caçamba cheia ali, tem uma outra caçamba do lado de cá. E faz uma imagem aberta pra gente mostrar a estrutura do prédio, Marreco. Sobe aí pra gente ver lá, quantos andares são ali. São 91 apartamentos que tem nesse edifício. Como eu falei, esse edifício é um dos mais antigos de Maringá, entendeu? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o tamanho do prédio, olha lá. Olha o tamanho do edifício. Olha aí. Eu não sei quantos andares são, mas olha aí o tanto de andares, ó. E queira ou não, aparentemente pelo nível da coluna, aonde deu o problema ali, ó, é bem... Estão me falando aqui que seria 15 andares. É uma coluna de sustentação do prédio mesmo, entendeu? Não é uma coluna só para sustentar ali a sala, onde fica ali a sala onde era o sebo. Não, é uma colunona que é sustentação do prédio, do edifício, entendeu?
Mas será que ninguém viu que não pode mexer no coluna? Por exemplo, quando você... Tem muita gente aí que compra um apartamento e fala assim, ó, viu, eu vou fazer uma reforma no meu apartamento. E aí, quer quebrar parede, quer quebrar isso, mas só que não pode. Tem que ver toda a planta do prédio para saber. Ah, vou quebrar essa parede, mas pode ser que é uma parede de concreto que é a sustentação do edifício, entendeu? Então não é assim que vai chegando e vai quebrando. Mas a imagem que você vê ao vivo é essa daí. Olha a barriga que foi feita. Olha o tamanho da barriga ali, ó. E pelo que o morador nos falou ao vivo, ele falou assim que deu uma chacoalhada como se fosse um terremoto, mas ele sabe como não tem terremoto. Chacoalhou as coisas que estavam na parede, flores também. E aí depois eles desceram, falou, é o problema na coluna, olha aí. Não tem como ver, né? Colocaram a fita crepe ali, eu acho que ele diz que a fita crepe que colocaram nesse ponto aí, porque aí é uma fita crepe, depois passaram uma fita isolante, depois passaram uma outra fita ali por cima. Eu acho que é só para não deixar cair o que mais de concreto estava sendo quebrado ali, né? Porque provavelmente, olha lá, olha o ferro aí. Olha o tamanho, a grossura ali dos ferros da estrutura. E ainda mais lá no começo de tudo de Maringá, tinha-se a engenharia, mas não era uma engenharia como hoje, né? Que hoje os engenheiros usam tecnologias diferentes. Vamos botar aí 70 anos, vamos botar... Esse prédio deve ter o quê? Uns 70 anos, 65 anos, que foi um dos primeiros a ser construído em Maringá, mas tem muita ferragem, olha, dá para ver a ferragem. E o BO tá aí, ou melhor, que BO que tá aí, hein? Um BOzão mesmo, um BO muito grande. E agora se pergunta, né, o que vai acontecer? Os moradores vão ter que deixar ali o local, os moradores vão poder voltar para os seus apartamentos. Bruno, a gente percebe que o bombeiro ele foi bem cauteloso, falando que a obra tem ali a documentação. Com certeza, o engenheiro que estava responsável pela obra é que agora tem que avaliar sobre esse dano muito grande aí, né, Bruno? Isso, Sal, sem dúvidas. A gente percebe aqui a movimentação do engenheiro, né, de um lado para o outro, eles voltam ali para a coluna o tempo todo, eles mexem bastante no celular, tiram fotos, eles ou fazem algum cálculo, alguma coisa ali, tentam depois escorar novamente o prédio de outra forma, com mais desses apoios que estão chegando aí, que já chegaram, aliás, que estão aqui no local. Enquanto isso, os moradores, eles esperam, né? Alguns estavam aqui em volta, foi pedido para que eles se retirassem, então agora dispersou um pouco mais os moradores, são poucos os que continuam aqui acompanhando, mas o que a gente percebe é que sim, que os bombeiros eles estão junto com o engenheiro responsável para que eles tentem chegar a uma solução para que esse prédio, né, não tenha um colapso maior. E agora tem que saber o que vai ser feito também, né? Como é que vai ser consertado esse BO ali, porque a gente viu que já virou uma barriga ali na parte da ferragem. A imagem do prédio, olha, a imagem do tamanho do prédio. A informação que seriam 15 andares mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tira a faixinha para me contar ali o de baixo ali. 14 ou 15 andares mesmo. São 91 apartamentos. É esse edifício aí. E agora os bombeiros estão avaliando porque, com certeza, o dano maior deve ter acontecido nos apartamentos que estão nesse ponto, onde está o pilar aí, entendeu? Porque a estrutura realmente é bastante grande ali, entendeu? A gente vê que eles colocaram aquela parte dos ferros ali para segurar a parte da laje, foi colocado bastante ferragem, que é como se fosse fazer uma laje, né? Eles colocam essa estrutura para eles segurarem a parte ali, onde fica ali a laje. Mas o problema maior está nessa barriga que foi formada ali devido à estrutura. E se fez aquela barriga, é o que aconteceu e o morador, o seu Joaquim, nos falou. Ele estava na casa, no apartamento dele, na hora que deu tipo de um terremoto, deu uma chacoalhada, e foi uma chacoalhada que mexeu com as coisas que estavam ali, até na parede, né? E agora, a situação é essa. O Bruno continua aí, porque com certeza eles estão avaliando ali, eu não sei se isso aqui é o engenheiro ou não, eles estão avaliando a estrutura na parte de cima, e daqui a pouquinho eles deverão descer, a equipe do Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, para dar
pelo menos um posicionamento, se vai manter o prédio interditado ou não. Como eu falei, são 91 moradores que tem aí nesse local. Você continua aí, Bruno. Já já eu volto com informações ao vivo. Se o engenheiro puder falar também, tentar uma